Sua misericórdia se renova, sua misericórdia se renova e faz tudo novo, faz tudo novo. O sol brilha sobre o mundo inteiro, aquece o fraco e o guerreiro com o seu calor, com o seu grandioso amor. Sua misericórdia se renova, sua misericórdia se renova e faz tudo novo, faz tudo novo. Sua misericórdia. Queridos irmãos, eu desejo a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo a cada um de vocês. Hoje nós realizaremos a nossa segunda aula do nosso curso sobre a história da igreja, da nossa escola bíblica de cosmovisão cristã, que, para a glória de Deus, já está em sua terceira edição. E o tema da aula de hoje é as contribuições, o legado dos povos bíblicos para o cristianismo e para a igreja. As contribuições dos povos bíblicos para a implantação do cristianismo, para a expansão do cristianismo e para o avanço da igreja. Nesta aula nós iremos aprender como Deus usou as nações e as suas culturas com o intuito de preparar o contexto, o cenário histórico mundial, com o intuito de manifestar o seu Filho, de trazer o seu Filho com o propósito redentor. O grande assunto da Bíblia, depois da vida e da obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é sem dúvida a história do povo de Deus. Israel, o povo judeu ou hebreu, morador no país de Canaã. Mas ela é também a história de muitos outros povos, a quem Deus acompanhou com o mesmo cuidado. A região habitada por eles era a mesma que hoje chamamos de Oriente Médio. Os principais povos que fazem parte da história bíblica são os egípcios. Os egípcios viviam na agricultura, a base da economia deles era a agricultura, eles viviam às margens do rio Nilo, naquela região conhecida como Delta do Nilo. Formaram um poderoso império em 3000 a.C. Tinham vários deuses, praticavam o politeísmo, mas foram os primeiros a falar de um Deus único. Então aqui nós já vemos Deus sinalizando ao povo, sinalizando à humanidade, a maneira pela qual Ele desejava que os seres humanos se relacionassem com Ele, dentro de uma perspectiva monoteísta. Nós vemos isso já na cultura egípcia. Até hoje vemos lá pirâmides imensas construídas com os trabalhos forçados dos escravos hebreus para serem túmulos dos faraós, de acordo com Êxodo capítulo 1, versículo 11. Um outro povo que foi bastante relevante na história bíblica do cristianismo e da igreja eram os cananeus. Eles viviam em Canaã quando os israelitas conquistaram as cidades e dividiram o país entre suas próprias tribos, de acordo com o livro de Juízes, capítulo 1, versículo 9. Sua religião era ligada também à agricultura. Os deuses mais importantes eram Baal, o deus da chuva, e Astarte ou Azerá, deusa da fertilidade, de acordo com Juízes, capítulo 2, versos 11 a 13. As principais estradas do Oriente Antigo passavam por Canaã, por isso todos os impérios queriam ter o controle político e militar dessa região. Também os filisteus, o povo do mar, porque viviam na região do Mediterrâneo, chegaram depois dos israelitas e se instalaram na beira do mar. Tentaram conquistar Canaã, de acordo com Juízes capítulo 13, verso 1. E os israelitas tiveram que organizar um forte exército
para defender o sistema de tribos. Os amonitas, os moabitas e os edomitas viviam do lado direito do rio Jordão como pastores. A atividade econômica principal deles era a atividade pastoril. Ao longo de sua história fizeram guerras e alianças com Israel. Eram como primos dos israelitas, pois descendiam todos da família de Abraão. Os amonitas e os moabitas foram os descendentes de Amon e Moabe, os dois filhos que as filhas de Ló conceberam do próprio pai. Após a destruição de Sodoma e Gomorra, por uma ação divina, as filhas de Ló, pensando que não houvesse mais nenhum homem na terra, com o fim de suscitar descendência para o seu pai, então embriagaram o pai e conceberam do próprio pai. E desse ato incestuoso surgiram então essas duas nações, descendentes de Amon e Moabe. E os edomitas são os descendentes de Edom, também conhecido como Esaú, irmão de Jacó, que mais tarde seria chamado de Israel, o pai das 12 nações que formaram o povo judeu. Os assírios faziam parte de um poderoso império que explorava outros povos através do comércio. Como tinha um forte exército, sempre levava a melhor nos acordos comerciais. Os pobres ficavam cada vez mais miseráveis e a Síria cada vez mais rica. É muito parecido com o que acontece hoje entre países ricos e pobres. Quando um povo se recusava a fazer parte desse jogo, a Síria invadia o país rebelde e destruía tudo. Em 722 a.C., a Síria destruiu o reino do norte, que era chamado de Israel, cuja capital era Samaria, e levou os israelitas para longe, de acordo com 2 Reis, capítulo 17, versículos 3 a 6. Um outro povo que faz parte da história bíblica são os babilônios. Pertenciam a um império tão antigo quanto o império do Egito. Viviam na Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, que garantiam prosperidade econômica. A Babilônia se comunicava com o Egito através de várias estradas. Muitas tradições religiosas da Babilônia são semelhantes a relatos bíblicos. Por exemplo, as histórias do dilúvio, como está registrada em Gênesis capítulos 6 a 9, e a epopeia de Gilgamesh, ou épico de Gilgamesh, que é um antigo poema épico da Mesopotâmia, uma das primeiras obras conhecidas da literatura mundial, escrito em 2100 a.C. Essa epopeia de Gilgamesh narra a saga do rei Gilgamesh e contém uma narrativa muito semelhante ao dilúvio bíblico de Noé. Após cerca de 135 anos da queda de Samaria, capital do Reino do Norte, Israel, e do exílio imposto aos habitantes do Reino do Norte, em 586 a.C., foi a vez do Reino do Sul, Judá, cuja capital era Jerusalém, ser derrotado e Jerusalém cair então sob o domínio de Nabucodonosor da Babilônia, de acordo com 2 Reis, capítulo 25, versículos 1 ao 7. E agora, para surpresa de muitos, um dos povos mencionados na Bíblia e que foi usado por Deus para sinalizar a forma, a maneira como Ele quer que nós nos relacionemos com Ele, são os sinitas, que nós conhecemos como chineses. Então a Bíblia fala sobre os chineses. Se você não sabia, os chineses são apresentados na Bíblia, nas Escrituras. Os sinitas ou chineses são citados em Isaías, capítulo 49, versículo 12, onde diz: eis que estes virão de longe, eis que aqueles do norte e do ocidente e aqueles outros da terra de Sinim, que é a China. Sim ou Sinim é identificado em 2 passagens da Bíblia, como um deserto entre Elim e Sinai, em Êxodo capítulo 16, verso 1, e Números, capítulo 36, versos 11 e 12, respectivamente. E partindo de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que é a atual China, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês 2º, depois de sua saída da terra do Egito. Os antigos chineses, em seu princípio, adoravam o Deus da Bíblia. Então aqui há evidências da prática de um monoteísmo,
da adoração ao Deus da Bíblia na cultura chinesa. Eles o conheciam como um Deus pessoal que está intimamente interessado nos seres humanos, com quem podemos ter um relacionamento e que o perdão dos pecados poderia ser concedido por ele. E o principal povo da Bíblia, o principal povo das Escrituras, é o povo israelita. O povo israelita, também chamado de judeu ou hebreu, é o povo protagonista por excelência da Bíblia. Para entendermos a Bíblia, é preciso conhecermos um pouco da história do povo israelita, pois o Antigo Testamento é a narração de sua história. Vejamos então um resumo disso. Em 1800 a.C., aproximadamente, um homem chamado Abraão, chamado por Deus, partiu com a sua esposa Sara, da cidade de Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, para a terra prometida, Canaã. Abraão teve 2 filhos, Isaque com Sara e Ismael com a escrava egípcia Agar. De Isaque surgiu o povo judeu, os 12 patriarcas, e de Ismael, o filho que ele teve com a escrava egípcia Agar, que gerou 12 filhos, surgiu o povo árabe. Então Ismael, o filho que Abraão teve com a escrava egípcia Agar, é o pai da nação árabe. Todo esse conflito que nós testemunhamos através dos meios de comunicação entre Israel e o mundo árabe, este conflito existe por causa da existência desse filho de Abraão com a escrava Agar. Deus havia prometido dar um filho a Abraão e a Sara, mas Sara tentou ajudar a Deus, orientando a sua escrava Agar a manter relações com Abraão, a fim de que ela concebesse, para que o filho dela fosse então considerado como filho de Sara. Mas esse jovem Ismael gerou 12 patriarcas, os 12 pais do mundo árabe, que geraram todo esse conflito ao longo da história contra Israel, e como atualmente nós também podemos ver. Isaque se casou com Rebeca, e deles nasceu Jacó, ou Israel, que se casou com Raquel. Deles nasceram 12 filhos que formaram as 12 tribos de Israel: Ruben, Simão, Levi, a tribo sacerdotal, a tribo da qual vêm os sacerdotes; Judá, a tribo real e messiânica. Jesus Cristo, em sua linhagem humana, vem da tribo de Judá, é descendente dos reis de Judá. Issacar, Zebulon, José, Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Azer. Em 1600 a.C., o povo judeu, formado aproximadamente nessa época por 75 pessoas, precisou ir para o Egito por causa da fome na Palestina. E ali ficaram 400 anos e se multiplicaram aproximadamente 3 milhões de pessoas. Então essa comunidade, essa forma embrionária do povo judeu, constituída por apenas 75 pessoas, após 400 anos vivendo no Egito, se transformaram em uma nação com 3 milhões de pessoas aproximadamente. Moisés, por volta do ano 1250 a.C., retira o povo do Egito e o leva para o deserto do Sinai. Ali, no deserto do Sinai, Deus educa esse povo em suas leis, faz uma aliança com Moisés e lhe dá as tábuas da lei, os 10 mandamentos. Este foi o primeiro Pentecostes, ou Pentecostes veterotestamentário, o Pentecostes do Antigo Testamento, que deu início ao povo de Deus, a sua kahal ou a sua edá, em hebraico, a sua congregação, a sua assembleia, a sua comunidade da fé, a sua igreja, do grego eclesia, como nós encontramos nas páginas do Novo Testamento. Então aqui nós podemos ver os 2 Pentecostes. Aqui nós temos o primeiro Pentecostes, que ocorreu no ano 1250 a.C., e o segundo Pentecostes, que ocorreu no ano 33 depois de Cristo. Em que lugar ocorreu o primeiro Pentecostes? No Monte Sinai, no Egito. O segundo Pentecostes aconteceu na cidade de Jerusalém, em Israel. O personagem principal, o protagonista do primeiro Pentecostes, que ocorreu no Sinai, foi Moisés. Os protagonistas do Segundo Testamento,
do segundo Pentecostes que ocorreu no Novo Testamento foram os discípulos de Jesus Cristo. O povo-alvo do primeiro Pentecostes foi exclusivamente o povo judeu. E o povo-alvo do segundo Pentecostes, já no Novo Testamento, foram as nações gentílicas. O texto bíblico que serve como base para a afirmação de que o primeiro Pentecostes foi no Antigo Testamento com Moisés no Sinai, está registrado no livro de Atos, no capítulo 7, no verso 38, que nos diz que Moisés esteve com a congregação de Deus, com a Carral, com a sua Edá, com a sua eclesia no deserto. E o texto base que nos permite afirmar que o segundo Pentecostes ocorreu no Novo Testamento e que a igreja é o Israel de Deus, que na verdade Deus só tem um povo, está em Gálatas capítulo 6, verso 16, onde o apóstolo Paulo chama a igreja neotestamentária, composta por não somente judeus, mas por gentios, de o Israel de Deus. Os romanos, o Império Romano dominava o mundo na época em que Jesus Cristo nasceu. Os romanos, os judeus e os gregos são os três principais povos da Bíblia, os três principais povos usados por Deus para a preparação do cenário mundial, do contexto histórico, para que ele enviasse o seu filho na plenitude dos tempos, a fim de que ele cumprisse o seu propósito em relação à humanidade. A extensão do Império Romano, tendo como consequência a unificação dos povos, facilitou a difusão da mensagem cristã. Outra contribuição foi proporcionada pela infraestrutura das estradas e cidades romanas e da paz romana em toda a região do mar Mediterrâneo. Então, sem dúvida, o Império Romano contribuiu de uma forma política através da unificação dos povos, através do estabelecimento da paz, com o cancelamento de todos os conflitos, o que permitia que os missionários pudessem viajar por todo o império em paz, sem o risco de transitarem por zonas de guerra, graças ao Império Romano. E outra contribuição também foi através da criação de rotas marítimas pelo Mediterrâneo. Antes do governo romano, os piratas estavam atuando intensamente na região do Mediterrâneo, o que tornava impossível a navegação. Mas a esquadra, a marinha romana, estabeleceu a paz no Mediterrâneo, expulsando os piratas, permitindo que os missionários pudessem viajar em paz por todas as rotas marítimas do Mediterrâneo, levando assim a mensagem do Evangelho, contribuindo para o avanço do cristianismo e a expansão da igreja. Outra contribuição também foram as estradas, as cidades romanas em toda a região do mar Mediterrâneo, possibilitando, como já foi dito, viagens marítimas. Com o anexo de novas terras através do desdobramento do exército romano, foi fácil a disseminação, a expansão do evangelho em terras estrangeiras. E agora, aqui nós temos no mapa uma imagem de como era o sistema de estradas que os romanos construíam. Estas linhas vermelhas representam as estradas que formam a rede de estradas, que formavam a rede de estradas do Império Romano. Vejam só como essas estradas possibilitaram, facilitaram o deslocamento dos missionários cristãos, permitindo assim um avanço do cristianismo, a expansão da igreja por todo o território, Ásia, Europa e África, e mais tarde, inclusive no Novo Mundo, nas Américas. Foi uma contribuição extraordinária do Império Romano. Aqui nós vemos uma construção de uma estrada romana em que vários materiais eram engenhosamente ajustados, arranjados, com o intuito de drenar as águas pluviais, as águas das chuvas, proporcionando uma pavimentação adequada, estradas tão bem construídas, tão bem elaboradas, que ainda estão lá. Essas estradas permanecem lá.
devido à excelência na sua construção. Então aqui nós temos uma construção de uma estrada romana. Aqui nós vemos 4 níveis de pavimento, e isso sem dúvida contribuiu para o avanço do cristianismo. Essas estradas eram guardadas por postos da guarda romana, eram iluminadas, e assim os missionários podiam viajar, inclusive à noite, sem o medo de serem assaltados, sem o medo de sofrerem algum mal. Podiam se deslocar então rapidamente por todo o império, graças a esse trabalho extraordinário na construção dessa rede de estradas que o Império Romano realizou. Aqui nós vemos a famosa Via Ápia, a estrada mais longa que corta todo o império, de um extremo ao outro, que foi concluída no ano 312 a.C. Essa é uma imagem atual dela. Percebam a qualidade da pavimentação. Mesmo após séculos, ela continua intacta. Aqui nós vemos uma outra imagem da Via Ápia, de um outro ângulo. Vejam só a qualidade da pavimentação, graças ao trabalho romano. E Deus usou essa engenharia romana para contribuir para o cristianismo e para o avanço da igreja. Aqui nós vemos uma ponte construída pelo Império Romano. Vejam só a qualidade da edificação, o nível de excelência da engenharia, da arquitetura. Uma ponte que foi construída há séculos, que continua lá firme e sólida. Certamente muitos missionários atravessaram essa ponte, levando a mensagem do Evangelho. Aqui uma outra ponte construída em um grau de dificuldade maior, em 2 níveis, o que contribuiu também para a transição de uma região a outra por parte dos missionários. Contribuições extraordinárias do Império Romano. Os gregos foi um outro povo também que contribuiu de uma forma extraordinária para o avanço do cristianismo e para o avanço da igreja, através dessas riquezas que eles nos legaram, que principalmente foi a sua língua, a língua grega, que era a língua universal da época, e isso facilitou a difusão do Evangelho através das nações, porque pelo fato da única língua falada em todo o império, a língua predominante ser o grego, facilitava então a transmissão da palavra de Deus. Tanto é que nós temos o Novo Testamento escrito no idioma grego. Além disso, as ideias de seus famosos filósofos, Sócrates, Platão, Aristóteles, levaram o povo a inquirir, a questionar sobre os mistérios da vida. Então os gregos também contribuíram com esse elemento intelectual, com a organização do pensamento, do processo de formação de ideias, do raciocínio. Começaram então a perguntar sobre o ser, sobre Deus, sobre a razão e o propósito de nossa existência, sobre o bem, sobre o mal, sobre o certo e sobre o errado, sobre a realidade metafísica, sobre as ciências, etc., sobre todos esses assuntos. Os filósofos gregos trouxeram à tona essas indagações, essas grandes questões, essas grandes perguntas da humanidade, e o Evangelho então oferecia respostas sensatas para todas essas questões intrigantes. Então a filosofia grega contribuiu de uma forma significativa com o pensamento cristão. O que nós fazemos hoje como igreja cristã, a nossa pregação, a nossa argumentação, a nossa apologética, a defesa do Evangelho, os métodos que nós usamos para transmitir o Evangelho, a organização dos nossos pensamentos e das nossas ideias, tudo isso é um legado grego, é uma herança da cultura helênica que nós recebemos pela ação de Deus, que usa todos os povos soberanamente para a sua glória, para o cumprimento do seu propósito. Aqui nós vemos um quadro de Rafael Sanzio, que foi um grande pintor do período da Renascença, do Renascimento, juntamente com Michelangelo e Leonardo da Vinci, entre os séculos XV e XVI, intitulado A Escola de Atenas. Ali nós podemos ver, à esquerda do quadro, Platão, apontando para cima, isto é, para o mundo das ideias, para o mundo metafísico. Ele traz também em sua mão a sua obra
intitulada Timeu, na qual ele fala, dentre outros assuntos, sobre a criação do mundo por um demiurgo, por uma divindade, entre outras questões da metafísica. Ao lado dele nós temos Aristóteles apontando para o chão, para o mundo da matéria, para o mundo da lógica, da razão, trazendo em suas mãos também a obra Lógica e Ética. E é interessante nós observarmos que do lado esquerdo da imagem, do lado de Platão, estão os filósofos, como por exemplo, Plutarco, logo no canto inferior esquerdo, que eram os filósofos do campo metafísico. Então, Rafael Sanzio, ele captou muito bem essa realidade, esse diálogo da época. E do lado direito, do lado de Aristóteles, nós vemos os filósofos relacionados mais ao campo da lógica, do raciocínio matemático, como Euclides, considerado o pai da mecânica, e Plutarco. Então, Rafael Sanzio aqui captura bem essa realidade da época, esse diálogo entre essas duas cosmovisões, a metafísica e a lógica, através dessa obra então. E essa foi, sem dúvida, uma das contribuições significativas do povo grego, juntamente com o idioma grego. Os judeus, além das escrituras sagradas e de outros aspectos fundamentais para a nossa espiritualidade cristã, de acordo com Deuteronômio 4:8, Salmo 147, versos 19 e 20, Romanos capítulo 3, versículo 2 e Romanos capítulo 9, versículo 4, a mentalidade religiosa judaica da espera iminente do Messias, essa cosmovisão judaica de que haveria um Messias, de que Deus enviaria um Redentor, um Salvador, um Libertador, a esperança messiânica facilitou a aceitação da mensagem de Jesus Cristo como o Messias prometido. Outro fator importante de contribuição foi o monoteísmo rígido, herdado da religião mosaica, do judaísmo, com sua alta ética moral baseada na lei de Moisés. Assim, o mundo religioso de então estava preparado mentalmente para a chegada do Messias, graças à contribuição dos judeus, que não só contribuíram com essa mentalidade messiânica, mas também com todo um sistema sinagogal, com um modelo de culto, de adoração, de louvor, com o estudo das Escrituras, com a ministração da palavra de Deus. Então os judeus, juntamente com os gregos e com os romanos, constituem os três principais povos responsáveis pela formação daquilo que nós conhecemos no contexto histórico e mundial como a plenitude do tempo, isto é, o período em que todos os agentes e fatores históricos estavam nos seus devidos lugares e o cenário mundial então estava pronto para a vinda, para a manifestação, para a encarnação do Messias, do Filho de Deus, para que Deus cumprisse então o seu propósito. Aqui nós temos uma imagem do tabernáculo, um templo móvel e desmontável que foi utilizado pelo povo judeu durante o período em que o povo viveu no deserto por cerca de 40 anos. Aqui nós temos uma imagem do interior do templo, do tabernáculo, onde havia o lugar santo, a mesa com os pães da proposição, representando, simbolizando a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o pão da vida, e representando também as 12 tribos de Israel, sinalizando que o alimento, a fonte, o sustento de toda a nação era o próprio Cristo. Ali nós temos o candelabro, que representa a luz de Jesus Cristo como a luz do mundo, e no lugar mais interior nós temos o Santíssimo Lugar, ou Santo dos Santos, com a presença de Deus, que se manifestava uma vez por ano, dentro do qual o sumo sacerdote entrava para interceder pelo povo. Aqui nós temos uma imagem já do templo de Salomão, quando Israel havia se estabelecido em Canaã, e as tribos haviam sido unificadas como nação pelo governo de Davi. Nós temos uma imagem do interior do templo, nós temos aquela grande bacia chamada de mar de fundição, sustentada por 4
por 4 touros em cada um dos seus hemisférios, representando os 4 pontos cardeais, sinalizando que Deus está no controle de todo o mundo. Os 12 touros representam as 12 tribos de Israel, que apesar da força, sobre si tem o governo de Deus. Nós temos lá dentro o pavimento, o primeiro pavimento, que é o santo lugar revestido de ouro. Depois nós temos o Santo dos Santos, onde havia a Arca da Aliança. Então, são realidades relacionadas ao povo judeu que contribuiu para a implantação, o avanço do cristianismo e da igreja. Aqui nós temos uma sinagoga dos tempos de Jesus, que foi uma instituição de ensino, criada no período do exílio. Em razão da destruição do templo, o povo judeu não podia mais praticar a sua fé, a sua religião em um contexto de templo, então eles se organizaram nessas estruturas, que eram as sinagogas. A palavra sinagoga significa casa de reunião. Essas sinagogas eram não somente locais de adoração, de culto, mas também instituições de ensino. Então, nos tempos de Jesus, havia pelo menos uma sinagoga em cada cidade. Os judeus começaram a prestar culto nelas depois do exílio, durante o exílio e depois do exílio. Aqui nós temos a sinagoga, então havia um lugar para as mulheres, para as crianças, uma área para os homens, havia uma mesa de leitura. Então vejam só que a sinagoga é muito parecida com o layout, com o formato dos nossos locais de culto. E havia então ali um recinto sagrado nos quais os pergaminhos e rolos eram guardados. Não é como hoje, que nós vamos ao culto, levamos a nossa Bíblia e voltamos para casa após o término do culto, levando a Bíblia conosco. Naquela época eles deixavam na sinagoga os rolos e os pergaminhos. Então é mais um legado da cultura judaica para nós. Aqui nós temos a estrela de Israel, a bandeira de Israel. E segundo os historiadores, essa estrela, ela representa a sua base maior. O primeiro triângulo representa um grande povo que adora ao único Deus. São teorias da formação, da origem desse símbolo. E no triângulo invertido, na base superior, nós temos um grande Deus que é Senhor de um único povo. Uma outra possibilidade é que as cores branca e azul representem também o talit, aquele chale de orações que os rabinos usavam. Uma outra possibilidade, segundo os historiadores, é que as letras da palavra Davi formam uma imagem que nos aproxima dessa estrela de 6 pontas. E ainda há uma quarta possibilidade que nos diz que essa estrela, na verdade, é um símbolo do povo judeu, conduzido por entre as águas, a pé enxuto, com o mar aberto, representado por aquelas linhas azuis. Nós não sabemos de fato qual dessas 4 é a verdadeira, mas é muito interessante nós considerarmos isso então. Aqui nós temos um mapa da região de Israel, no período em que Israel viveu em Canaã. Aqui nós vemos os povos na região do Mediterrâneo, os povos filisteus, o mundo árabe, o reino de Edom, de Esaú, dos edomitas, o reino de Amon, o reino de Moabe. Então era a configuração geográfica daquela época, política daquela época em que Israel viveu em Canaã. Ali nós temos Jerusalém, o reino de Judá, reino de Israel, com a sua capital em Samaria, e Judá com a sua capital em Jerusalém. Aqui nós temos então um quadro do avanço e da expansão do cristianismo, do mundo da época então. Ali nas imagens laranja nós temos a extensão do cristianismo por volta do ano 300 da era cristã. Vejam só, aqueles pontos ali, aqueles pontos lilazes ou rosas, representam monastérios que eram instituições nas quais os monges viviam reclusos, estudando a Bíblia, realizando a leitura, a tradução
e a preservação das Escrituras. Foi uma grande contribuição do período monástico, do monasticismo, que se inicia aqui então em 300 da era cristã. E aqui nós vemos um número extraordinário de monastérios que se expandiram ao longo do Império Romano, graças ao sistema de navegação, a paz no Mediterrâneo, que possibilitava as viagens marítimas, a essa extraordinária rede de estradas que possibilitava o avanço então dos missionários. E nós vemos também aqui, já na região mais amarela ali, a expansão do cristianismo a partir do ano 300 até o ano 600. Vejam só o crescimento extraordinário, exponencial do cristianismo nesses 300 anos. Então, graças à contribuição dos romanos, através das estradas, através da política, através da navegação, através do exército, cujos militares levavam em seus corações a semente do Evangelho, por todos os confins, por todos os limites e fronteiras do império. Então aqui nós vemos a região do Mediterrâneo, era uma região nobre, essa região da África, que hoje nós conhecemos a região da África como uma região desértica, uma região que não é muito fértil, uma região que, quando mencionada, traz à nossa mente uma imagem de pobreza, de pessoas vivendo em situações precárias, mas na verdade nessa época a África era uma região nobre, uma região riquíssima, uma região muito intelectualizada. Os pais da igreja, os pais do Oriente eram africanos, para que vocês tenham uma ideia. Aqui nós temos, em Alexandria, no Egito, nós temos a famosa cidade de Alexandria, com o famoso farol de Alexandria, a famosa biblioteca de Alexandria, que pegou fogo. Havia um seminário extraordinário aqui, no qual estudou um grande pai da igreja chamado Clemente. Depois, um dos professores desse seminário, chamado Pantenos, ele foi até a Índia, lá em cima, lá no extremo do império, em Madras, na Índia, onde Tomé também esteve. Então vejam só a expansão do cristianismo. Nós temos lá na cidade de Colônia, na Germânia, na atual Alemanha, nós temos a presença do cristianismo lá. Nós temos ali no Cáucaso, onde é a atual Rússia, nós temos também o cristianismo. Então vejam só, e lá para cima do mapa nós temos lá na Índia, nós temos na China, entre os sinitas, que são os povos chineses, nós temos também o avanço do cristianismo. Então, graças ao trabalho do Império Romano, nós temos também ali na Espanha, então em toda essa região do Mediterrâneo. E vejam só a posição privilegiada de Israel, a estratégia de Deus, a estratégia logística de Deus em colocar Israel na entrada do Mediterrâneo, possibilitando que do porto de Israel, dessa região marítima ali, saíssem navios, viagens para todas as regiões do império e daí para o mundo também. Aqui nós temos a configuração dos povos, das tribos israelitas após a conquista de Canaã, as 12 tribos, com as suas regiões, com seus territórios, com as suas fronteiras. E aqui nós temos então o que a Bíblia fala sobre a plenitude dos tempos. O que seria então a plenitude dos tempos? Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos, de acordo com Gálatas capítulo 4, versos 4 e 5. A expressão bíblica plenitude dos tempos significa a época, o período, o contexto histórico, cuja realidade dos acontecimentos foi absolutamente favorável ao objetivo da vinda de Jesus Cristo ao mundo para o cumprimento do propósito de Deus através da proclamação e da propagação universais da mensagem do Evangelho. Então, na aula de hoje nós aprendemos que Deus usou todas essas nações, principalmente as nações romanas, gregas e israelitas, principalmente o povo romano, o povo grego e o povo judeu, para
preparar, para ajustar todo o cenário mundial, todo o contexto mundial, histórico, geográfico e político, formando o que nós conhecemos como a plenitude dos tempos. Isto é, o mundo estava então pronto para a manifestação do Messias, para o advento da mensagem do Evangelho, para a expansão do cristianismo, para a difusão do plano de Deus e para o avanço da igreja. Então havia uma confluência, uma convergência de fatores que caracterizaram a plenitude dos tempos, que foram a natureza de uma uniformização política. Graças ao Império Romano havia uma uniformidade política, havia um governo mundial estabelecido, a paz em todo o mundo da época e a extraordinária rede de estradas proporcionadas pelo sistema administrativo do Império Romano, somadas às contribuições filosóficas, intelectuais, culturais e linguísticas dos gregos e às contribuições literárias, escriturísticas, litúrgicas, educacionais e culticas dos judeus, que faziam parte desse cenário mundial. Enfim, todas essas contribuições juntas forneceram o ambiente mundial perfeitamente propício para a chegada do Filho de Deus, que sem dúvida foi uma época ímpar, uma época singular, preparada por Deus como nenhuma outra em toda a história. E aqui então nós encerramos a nossa segunda aula sobre as contribuições dos povos bíblicos para o avanço do cristianismo e para o avanço da igreja. Que Deus abençoe a todos. Até a nossa próxima aula. Sua misericórdia se renova, sua misericórdia se renova e faz tudo novo, faz tudo novo. O sol brilha sobre o mundo inteiro, aquece o fraco e o guerreiro com o seu calor, com o seu grandioso amor. Sua misericórdia se renova, sua misericórdia se renova e faz tudo novo.